Tá aí o novo quadro da inteligência artificial no Brasil. Ele deixou de ser só prático. As coisas estão acontecendo no domínio íntimo, com trocas profundas, muitas vezes poderosas. A pesquisa revela que a maioria dos brasileiros usa a IA como confidente. Na vida real, qual é a relação do brasileiro com a máquina, Álvaro? Pois é, o brasileiro começou se relacionando de maneira muito transacional. Era a planilha, o e-mail, e de repente essa relação se tornou afetiva. 58% das pessoas já se sentiram mais compreendidas pela IA do que por outros seres humanos. Ou seja, é uma taxa muito alta. A gente tem muita gente que chora com a IA, né? Quase um terço das pessoas entrevistadas já chorou com a IA. E aqui está o dado mais estarrecedor. 40% dos brasileiros entrevistados nesta versão da pesquisa disseram que preferem conversar com a IA do que com outras pessoas. E esses números, eles têm nuances, tá? Então, por exemplo, quando a gente olha do ponto de vista de quem chora com a IA, mais mulheres choram com a IA e mais mulheres se sentem compreendidas pela IA. Por outro lado, mais homens dizem preferir conversar com a IA. Quer dizer, a gente está encontrando grupos distintos. Agora, é interessante que na China, os chatbots que prestam esse serviço de companhia, eles ganharam tanto protagonismo que foram proibidos? É isso mesmo, você colocou muito bem. A gente não está falando aqui de robôs, a gente está falando aqui simplesmente da tela do computador, as pessoas se relacionando com a tela do computador. E é exatamente isso que levou a essa proibição na China, onde o governo chinês entendeu que havia uma epidemia de desengajamento social com impacto na própria taxa reprodutiva no país. Eu imagino que esse tipo de serviço, digamos assim, a máquina fala o que a gente quer, né? Esse é o risco que existe também nisso? A gente tem muito menos fricção conversando com a inteligência artificial. Tá aí uma história. Agora tem um outro ponto. A inteligência artificial, ela tem uma forma rápida de devolver as coisas para você, numa compreensão direta, e ela não pede nada de volta. O grande prejuízo relacional é que na interação humana a gente fala, muitas vezes a gente precisa de um confidente e depois a gente assume a posição contrária. Quando você só assume a posição de quem vai dinamitar o outro lado com as suas dores, você assume uma posição muito mais, vamos dizer assim, egoísta em última análise, entende? Então tá aí o risco da inteligência artificial do ponto de vista relacional.